Olá, boa tarde. Boa tarde, final de tarde. Oi, dona Silvia. Oi, dona Nicole. Nicole, a Silvia Mosqueta é minha mãe. Dona Silvia, a Nicole é minha amiguinha aqui em Bento, filha do Norberto, que é o terceiro a entrar ali. Boa tarde. Pô, que legal falar com vocês. Pena que eu não posso ouvir vocês agora assim, né? Ué, mas se alguém de vocês quiser entrar aqui na live, é só levantar a mão que vocês podem entrar, viu? A gente bate um papo. Tenho certeza que vai ser um papo produtivo. E aí, o pessoal do Facebook, quem é que tá aí? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal do Face? Então, vamos bater um papo, gente, esse final de sexta-feira, final de expediente. Olha quem tá aqui então, vamos ver aqui. Esse papo de sexta-feira. Oi, doutor Norberto. Ah, saiu. Acho que ele se atrapalhou. Então, atendi no consultório hoje, acabei agora há pouco e vim aqui com muito prazer encontrar vocês, mas para falar de um assunto que não é muito legal, mas é um mal necessário, que é falar a respeito de Covid. Eu ia falar a respeito hoje de ansiedade, eu estava pensando, poxa, será que eu falo sobre ansiedade, que é um assunto super importante, sobre saúde dos adolescentes, que também eu acho que é um assunto bem importante. Será que eu falo sobre prevenção de Alzheimer? Então, tem várias questões para serem faladas que eu acho que são legais, mas diante do que está acontecendo, principalmente aqui no nosso país, que é o que nos diz respeito, aqui em Bento Gonçalves está assim, eu sei que em Xanxerê, infelizmente, também está assim, está havendo uma pressão, né, uma turbulência, uma crise em relação ao Covid. Então eu quero falar a respeito do Covid. Mais ou menos o título da live seria o seguinte: sobre o Covid, na opinião de um médico clínico, o que todo mundo deveria saber atualmente, que é essencial. Vou tentar apresentar uma visão um pouquinho diferente para vocês, uma comunicação talvez mais espontânea, mais direta, mais horizontal, no sentido no mesmo nível entre profissional e pessoa que não é da área da saúde do que as pessoas estão habituadas. Vamos ver se a gente consegue se comunicar. Mandem suas perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui no Insta. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Então eu vou responder essa pergunta. Oi, boa tarde, tudo bem? Certo. Nada melhor do que a gente rir um pouco, né? Pessoal do Face, tem alguém aí? Vocês estão me ouvindo, gente? Deem um oi aí, por favor, no Facebook. Se alguém está ouvindo, é só entrar ali em comentários e escrever um comentário. Vamos ver. Tem alguém aí? Eu sei que tem 11 pessoas mais ou menos me olhando no Face. Ok, vamos falar sobre Covid, tá, pessoal? Oi, ó, o pessoal tá ouvindo. Legal. Obrigado, tá? Obrigado. Muito bom, obrigado. Gente, então mandem perguntas sobre Covid, ok? Colocações sobre Covid que vocês tenham, sobre a crise atual, sobre o procedimento individual, sobre vacinação, tratamentos ou falta de tratamentos. Só não vamos tentar não entrar em assuntos de política e nem de Grêmio e Inter, né? Que estamos em tempos em que eu falei outro dia a minha opinião sobre polêmica. Polêmica tem um papel, mas ela é muito dada a afastar demais as pessoas, com mágoas, conjecturas, sofismas, né? As polêmicas nos deixam emocionais, e nesse momento tudo que a gente não precisa é perder a razão, a gente tem que manter a razão nesse momento, é o contrário, né? Vocês sabem que crise é um conceito que na língua em chinês, né? Ela é a junção de duas palavras, risco e oportunidade. Então a gente está passando uma situação de risco
E isso envolve uma oportunidade, sim, da gente ver o que pode melhorar em relação à prevenção, ao manejo do Covid e para sair dessa, né? Porque a gente vai sair com certeza. Olha a minha amicíssima ali, doutora Luiz, minha querida também. Que bom ver você aqui, Luiz. Então, pessoal, vamos lá, vamos falar de Covid. A visão de um clínico. O que vocês precisam saber, na minha opinião? O que todo mundo deveria saber? Vamos falar de Covid. Vamos falar sobre o que importa. Essa é a primeira mensagem que quero passar. Importa a gente ficar falando do passado? De onde veio? Se foi fabricado em laboratório ou não? Se há exagero por parte da mídia ou não? Se há exagero por parte dos governantes ou não? Qual o tamanho da influência dessa briga entre os políticos na epidemia? Se as pessoas que morreram realmente morreram por Covid ou não? Se a notificação foi confiável ou não? Se o Brasil podia ter lidado melhor com isso ou não? Se a Europa, se os Estados Unidos... Importa a gente falar do passado? Olha, até certo ponto, no ponto que ajuda a gente a se preparar para o futuro, sim. Mas a partir do momento que fica chorar o leite derramado, quer dizer, assuntos que não têm volta, que só aumentam a nossa angústia, na minha opinião, não tem por que a gente ficar focado e dedicando energia, tempo, inteligência para esses assuntos. Acho que são interessantes para a revisão histórica, mas na prática a gente tem que falar do futuro, de hoje e do futuro, pessoal. Da gente que está aqui se vendo, da gente que amanhã vai estar, se Deus quiser, bem nos próximos dias. Então é o seguinte, existe um noticiário, gente, não tem novidade nenhuma, que o noticiário quer nos emocionar, ele quer nos assustar, ele quer nos provocar para manter a nossa curiosidade. Se tem uma coisa que atrai o ser humano é saber o que pode acontecer com ele de ruim. Então, quando tem um acidente no trânsito, a nossa tendência, a tendência de todos nós, algumas pessoas não seguem essa tendência e outras não têm a menor vergonha de seguir. Mas é de olhar como é que foi o acidente, como é que as pessoas ficaram depois do acidente, como é que os carros se bateram. Por que a gente tem essa tendência, né? É parecida com a tendência de frequentar velório. É assim, a gente quer ver como é que é. Se um dia acontecer com a gente, como é que vai ser? Né? Então, é natural que a gente tenha uma tendência a assistir noticiário em crises, que a gente quer ver o que pode acontecer, o que pode acontecer no nosso bairro, com a nossa família, com a gente. Mas, existe um efeito colateral em a gente consumir esse tipo de notícia, que é a informação subconsciente, é a nutrição da nossa alma. Então, a gente tem duas formas de nutrir a alma. A gente pode nutrir a alma com coisas positivas, pensamentos positivos, informações positivas, com gratidão, com compaixão, com otimismo. E a gente pode nutrir nossa alma com críticas, com preocupações, com notícias ruins. Você pode até pensar que você tem controle sobre a influência dessas notícias na sua vida. Eu posso te afirmar, como um médico que gosta de estudar esses assuntos, comportamento humano, neurociência, ciências do comportamento e das emoções, que não tem como controlar. Alguma influência tem. Quando a gente fica alimentando nossa visão, nossa audição, nosso cérebro com notícias negativas, sem perceber, a gente passa a ter reações emocionais negativas. E algumas pessoas às vezes acordam depressivos, acordam com menos ânimo, mais chateados, sentindo até mais cansados, e sem saber é porque esse lado negativo tem sido alimentado. Então, a minha opinião é que esse noticiário da morte pessimista, a minha audiência já não tem e não deveria ter audiência de ninguém, porque não serve para nada. Os governantes já sabem do que está acontecendo de ruim, a gente já sabe o que tem que fazer. Se vocês não sabem, preste atenção na live, a gente vai falar sobre isso. E deu. A gente cuida do nosso micromundo, a gente cuida da gente, do nosso pequeno lar, das coisas que nos dizem respeito, os empresários de suas empresas, os professores de suas turmas e da sua interação no colégio, e assim por diante. E além disso, gente, é uma união de pequenos mundos e o mundo vai melhorando.
Então a gente tem que pensar nisso, não adianta ficar criticando o macro. Ah, mas esse governante. Olha, se você está numa reunião com o governante, ótimo. Agora, se você está no ouvido do pai, da mãe, do filho, do amigo, do irmão, para quê? Para quê? Isso pode até baixar a imunidade, que é tão importante nesse momento contra o Covid. Porque o estresse libera substâncias, principalmente cortisol, adrenalina também, mas o cortisol tem um poder de baixar nossa imunidade. Ele é um anti-inflamatório, ele é um imunossupressor, e a gente tem essa substância dentro de nós, e ela é liberada quando a gente se estressa em excesso, fica com medo, fica preocupado. Então, o consumo dessas informações, o noticiário da morte, só faz mal. Então, vamos trocar de canal, vamos evitar isso aí, vamos desfazer esse hábito, porque às vezes vira um hábito. E hábito, como ele é incluído no nosso dia a dia, ele também pode ser excluído. Ok? Essa é a segunda mensagem que eu queria passar. Então, a primeira, vamos falar do futuro, menos do passado, procurando culpados. E segunda mensagem é, vamos desligar do noticiário da morte, né, que está ganhando dinheiro às custas do nosso medo, das nossas emoções. Bem, próxima mensagem que eu queria passar, então, para quem chegou agora, eu estou falando sobre Covid. Hoje no meu consultório, então, eu estou atendendo como médico, né, clínico, desde o começo da pandemia, eu não parei de atender. É verdade que eu não estou atendendo pacientes internados, estou me dedicando mais ao consultório, atendimento domiciliar, fiz alguns plantões na UTI, mas o meu foco é consultório e atendimento em casa. Gente, hoje, essa semana foi a semana que eu mais atendi pessoas com Covid, ou suspeita de Covid, ou familiares e conhecidos com Covid, e hoje foi disparado o dia que eu mais atendi pessoas com Covid. Por isso que eu atrasei a live, eu estava atendendo pessoas com Covid. Então a gente está passando, sim, um pico, é a minha sensação, os dados são esses oficiais, né? Que a ocupação dos hospitais está crítica, e o aumento de casos chegou em níveis críticos também, correspondendo à evolução natural. A gente não tem vacina. Como é que você vai combater uma infecção ou um vírus sem vacina, sem medicações que tenham poder de curar e sem medidas sociais de contato efetivas? Porque a realidade, gente, a gente sabe, o Covid se disseminou. Claro, ele é um vírus que se dissemina com facilidade, e agora o novo vírus que se transformou, a nova cepa, seria até 3 vezes mais transmissível do que a anterior, mas para se transmitir é preciso que alguém que está portando o vírus chegue perto, sem precauções, de alguém que está sem o vírus. Se não houver essa proximidade, o vírus não se transmite. E a gente sabe que além dessa nova cepa, o cuidado social se enfraqueceu. Ah, André, foi na escola, qual que é a tua opinião da escola? Qual que é a tua opinião da empresa? Olha, para mim não interessa muito isso, porque as pessoas que decidem a esse respeito não me contataram, né? É um assunto que diz respeito a esses diretores, a essas lideranças. Então o que me diz respeito é falar com os meus amigos queridos, meus pacientes, e atender aquelas pessoas que eu acho que eu posso ajudar da melhor forma possível. Então, vale a pena ficar discutindo se a escola tem que fechar, a escola... Olha, se eu estiver na frente do diretor do colégio, ou na frente de um líder, né, aí sim, de uma governança, aí sim. Agora, aqui com vocês tem sentido isso? Para mim, não tem nada de prático, né? Só para gerar estresse. Então, assim, eu queria reforçar com vocês as 4 medidas, 1, 2, 3, 4, simples, eficazes para prevenção do Covid. E já vou avisar para vocês, não é ivermectina, não é vitamina C, não é zinco, não é se benzer. Que mais? Não é uma substância que a gente vai tomar, que vai nos impedir de se contaminar, de nos contaminar com o vírus. As 4 medidas são, vamos lá, álcool gel. O vírus odeia álcool gel, gente. Se vocês passarem álcool gel na mão, então tem o meu álcool aqui, tá? Isso aqui foi a ideia da Andréa, minha esposa,
e o pessoal adora aqui no meu consultório, que é um álcool gel que tem cheirinho de bebê. Eu agora não lembro se foi a André ou a Iva, que trabalha comigo, que teve essa ideia, mas o pessoal adera um sucesso. Ó, não tô pago, não tô ganhando nada, mas é propaganda. Álcool gel, pessoal, álcool gel ou álcool líquido, pelo menos 70%, o vírus odeia isso, tá? E o uso frequente de álcool gel cria até uma barreira na mão, em que o vírus não consegue nem grudar nessa barreira, certo? É mais seguro usar álcool gel do que ficar usando na rua luva de plástico, ou ficar usando luva onde quer que seja. O álcool gel é mais seguro para a transmissão do vírus, porque inclusive ele mata o vírus, né? Isso é muito interessante. Eu contei minha experiência na outra vez, que trabalhando na UTI, para cada paciente que o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, seja qual profissional for, vai examinar, ele tem que aplicar álcool gel para se paramentar, colocar as roupas especiais, pelo menos 4 vezes nas mãos. 4 vezes. E quando a gente passa álcool gel, não adianta só passar assim. Eu tenho que passar entre os dedos, certo? Eu tenho que passar nas pontas dos dedos. Eu tenho que passar ao redor da mão. Não é só passar assim, passei álcool gel, ó. Passei álcool gel. Não. O vírus pode estar entre os dedos, pode estar no dorso da mão, na parte de trás da mão, pode estar nas unhas. Então eu tenho que passar nas mãos todas, nas unhas, entre os dedos. Tenho que pegar meu dedão assim até a ponta, nas pontas, ao redor da mão. Certo, pessoal? Então álcool gel a fuzel, álcool gel liberado, ok? Essa é a primeira. Eu vou parar de falar ok, porque eu até tô lembrando um personagem que eu já não admiro tanto como no passado. Né? Vocês entenderam bem? Beleza, álcool gel. Vamos para a próxima. Segunda medida. Máscara. A máscara. Doutor André, mas as evidências científicas não são claras, ou algumas pessoas dizem que máscara não adianta nada, outras que máscara adianta. Pessoal, eu fiz um estudo profundo a respeito dos efeitos da máscara. Profundo. Existem evidências científicas consistentes. Elas não são as melhores evidências, porque a gente nem tem tempo de fazer esses estudos e nem tem indústrias patrocinando, que são caríssimos esses estudos, né? Porque a indústria farmacêutica, que ganha mais grana, fatura mais, ela fatura com medicação, ela não faz máscara. Se ela ganhasse dinheiro, se a máscara fosse um negócio carésimo, difícil acesso e caro, aí sim, ter pesquisas mostrando que máscara é o melhor meio de proteger, você tem que usar. Então, assim, é uma medida simples, barata e eficaz, porque ela diminui a transmissão de perdigotos, que são aquelas pequenas salivas que são o transporte para o vírus. Vocês lembram aquele vídeo que tinha no WhatsApp, uma pessoa com uma máscara testando um spray, e aquilo mostrava que o spray passava pela máscara. Então, máscara não adianta nada, porque se o spray passa pela máscara, quanto mais o vírus. Não é assim que funciona. O vírus, quando ele sai da boca de alguém contaminado, ele não sai puro, ele sai junto com saliva. E a saliva vai sendo bloqueada, no caso de uma pessoa que está contaminada, que está tossindo, falando, eliminando perdigotos, né, que essas pequenas partículas de saliva pela boca. Então, isso vai sendo retido na máscara. Então, a máscara é eficaz sim. Mas vamos discutir o material, vamos discutir quantos por cento é transmissível, quanto que funciona em escala mundial, quanto que isso funciona aqui no Brasil, na Rússia. Pessoal, para que isso? Para que isso agora? Se ajudar 5%, você não usaria? Usaria com certeza, pessoal. Né? Certo? Se ajudar 5%, eu uso. Porque 5% para mim, de chance de passar o vírus, pode significar 100% para essa pessoa que recebeu o vírus. Porque é a vida da pessoa. E já está com o vírus. Não sei se vocês já tiveram algum familiar que teve diagnóstico de Covid. Eu tive, minha esposa teve Covid. Pegou no consultório, enfim. Depois que tem o Covid, gente, tem o Covid. Aí aguenta, aí é um tete a tete, como diz aqui no Sul. É um duelo de faroeste, é você contra o Covid. É você contra o Covid.
Você pode tomar medicamentos que não se sabe bem se funcionam para todas as pessoas, para algumas pessoas se funcionam. Você pode rezar, você pode... Agora o Covid está no teu corpo, agora é outra história. Então tudo que a gente puder fazer para prevenir, pessoal, vale a pena. Por isso que esse máscara, ó, máscara, beleza? Terceiro ponto, não levar as mãos ao rosto. Então por onde é que o vírus entra, gente? A gente sabe que o vírus ele pode ser eliminado, talvez pelo suor de algumas pessoas, talvez pelas fezes, tá? Isso é uma possibilidade. Mas na prática, o vírus entra no corpo através de 3 buracos: pelos olhos, nariz e boca. Olhos, nariz e boca. Pelo ouvido, raramente há alguns relatos, mas há suspeita, não há definição até onde vai meu conhecimento que pelo ouvido possa entrar. O que eu li a esse respeito é que a princípio não é importante. O que é importante é olhos, nariz e boca. Então, se a gente não levar a mão com esse vírus desgraçado, com o Covid, até o olho, até o nariz, até a boca, se a gente não respirar o ar com esse vírus saindo da boca de alguém que está com o vírus, como é que o vírus vai entrar no nosso corpo, gente? Se eu tô com a máscara e a outra pessoa com máscara, e ainda eu mantenho distância, e aí o quarto passa a distância, 1,5 metro pelo menos, e eu não levo, eu encostei em algo com vírus, eu não levo a mão aos olhos, ao nariz e à boca, como é que esse vírus vai entrar no meu corpo, pessoal? É virtualmente impossível. Virtualmente impossível. A quarta medida, que é o distanciamento. O distanciamento é pelo menos de 1,5 metro. Né? Então, assim, Poxa, mas aí para a família se encontrar, a família se abraçar. E como é que as famílias, como é que os médicos, por exemplo, que são casados com médicos, vocês têm contato, como é que vocês se abraçam, vocês se encontram, convivem? Gente, aí é uma questão, a gente mantém a precaução, então o álcool gel, a máscara, não ficar levando a mão nos orifícios, e um elemento que é super importante, que é a confiança. Então, se eu posso colocar minha mão no fogo por essa pessoa que está na minha frente, ela por mim, que é o caso de uma relação de confiança de casamento, ou de uma amizade mais íntima, é uma coisa. Agora, se eu tenho alguma dúvida sobre o procedimento dessa outra pessoa, não convém eu me expor. Ah, André, mas e festa de aniversário íntima, de família? Tá todo mundo usando máscara, o pessoal usa álcool gel, não coloca a mão no olho, no nariz e na boca. Gente, mesmo assim, se ficar a menos de 1,5 metro de distância, as pesquisas mostram que aumenta a chance de se contaminar. Ah, André, mas e aí não dá? Olha, dá. Desde que você confie piamente nas pessoas que estão ali. E você vai fazer uma festa que você confia piamente em todo mundo? Não é fácil. Então, o que tem acontecido? Tem acontecido de famílias inteiras se contaminarem. Essa semana aconteceu isso de forma recorrente. O vírus entra por alguém, todo mundo confia naquela pessoa, a gente sabe que já está há 1 ano se cuidando, naturalmente começa a haver um relaxamento. E aí o vírus entrou aqui, entrou ali, começou a contaminar as pessoas. Então, gente, essas 4 medidas servem para prevenção. O distanciamento de 1,5 metro, o uso de máscara, o álcool gel e não levar as mãos, a boca, ao nariz e os olhos. Tá, André, mas eu quero mexer na minha boca, meu nariz. Então, se eu quero mexer, eu preciso mexer meu nariz, no meu olho, na minha boca, eu vou passar álcool gel da forma correta, que é na frente, entre os dedos, nas pontas dos dedos, nas unhas e na parte de trás da mão. Pronto, essa mão aqui, ó, não tem vírus que resista. Então eu posso usar ela para passar onde eu quero. Eu me purifiquei, certo? Vamos para o próximo ponto, gente. Então, para quem chegou depois, eu ia falar hoje a respeito da ansiedade, prevenção de Alzheimer, saúde de adolescentes, coisas assim. Só que aí eu atendi tanto caso por Covid hoje que eu fiquei assustado. E a mídia está dizendo que a ocupação em algumas cidades de leitos
para pacientes com Covid grave, que tem ventilação mecânica, está passando de 100%, quer dizer, passando de 100% não, né? Alcançando 100% e a necessidade ultrapassando 100%. Então isso é muito assustador, gente. A previsão é para as próximas 2 semanas, a gente tem um período crítico mesmo, sensível. Já está havendo relatos, graças a Deus a gente não tem aquele terrorismo, né, de filmes de pessoas morrendo e tal, como a gente teve da Itália, aquele drama todo, vocês lembram bem no começo do passado, mas isso pode vir a acontecer. Então eu reforço as primeiras orientações que eu dei hoje. Primeiramente, vamos falar mais do futuro e menos do passado. Não adianta ficar procurando culpados e entrando. Se você é uma das pessoas que tem cargo de gestão, cargo de liderança, aí sim, puxa essa discussão. Agora, nós, pessoas normais, para quê? Só para baixar a imunidade. Segundo lugar, vamos baixar a audiência desse terrorismo, do noticiário mórbido, de funeral, de funerária que tem Globo, todos esses noticiários que ficam para que a gente já sabe o que tem que fazer, a gente sabe que a nossa família sabe o que tem que fazer, a gente sabe para que ficar alimentando. Bem, eu já falei bastante sobre isso, eu não quero mais cansá-los. Terceira informação, as 4 medidas que realmente funcionam para prevenção, gente. Eu vou explicar de novo por que a ivermectina não ajuda a prevenir. Porque a ivermectina, se ela tem um efeito, se ela tem, em alguns casos, é quando o vírus já está na pessoa. Ela teria algum efeito no sistema imunológico, algum efeito antiviral, talvez, tem algumas hipóteses, tá, pessoal? Mas depois, antes do vírus entrar no corpo, essa ivermectina não foi para nada. Não foi para nada. Se eu tinha algum verme, matou esse verme, mas a ivermectina não vai melhorar a imunidade antes de eu ter contato com o vírus. Certo? Então, as 4 medidas que funcionam. Obrigado, Juliano. Tamo junto, viu, Juliano? Juliano tá mandando um abraço no Insta e falando parabéns. Eu já vou dar uma atenção para as perguntas. As 4 medidas são, então, álcool gel direito, usar direitinho, máscara, afastamento de pelo menos 1,5 m e não levar a mão, a boca, ao nariz e aos olhos. Eu vou continuar a live, então, só que antes eu quero dar uma atenção aqui, porque tem umas perguntas. Eu vou abrir primeiro aqui no Insta, então vamos ver. Muito bom, afinal, qual a melhor medicação? Tá? Eu vou falar disso agora em diante. Na sua visão, estão perguntando aqui, então o Betinho está perguntando, Norberto, no Insta. Na sua visão, pode ter uma previsão de quando teremos uma vida com mais tranquilidade? Então, assim, se você está se referindo à tranquilidade, a poder abraçar, a poder conviver de uma forma próxima, sem máscara, a poder viajar em tranquilidade, frequentar a escola e outras aglomerações com tranquilidade, pessoal, só depois que pelo menos 70% a 80% da população for vacinada. Eu já ouvi um papo, uma corrente que está dizendo que, depois que a população de risco for vacinada, aí ok, aí a sociedade já sabe que aquelas pessoas que têm maior chance de morrer já estão protegidas, né? Agora, esse nível de tranquilidade, eu, André, por exemplo, graças a Deus, eu não estou no grupo de risco, assim, de evoluir mal. Mas eu, André, eu não quero pegar a Covid, até porque eu gosto do meu trabalho, eu quero continuar trabalhando, quero continuar frequentando os lugares que eu frequento, andando na rua. Então, para ter essa tranquilidade que ele está perguntando, só depois de 70% a 80% da população vacinada. De outra forma, em relação a morrer, depois que as pessoas de alto risco estejam vacinadas. E aí eu quero falar sobre quais pessoas têm alto risco. E agora nós vamos falar sobre isso. Deixa eu dar um gole na minha água. Vocês tomaram sua água hoje? Não se esqueçam de tomar água. É um hábito. Água pura. Algumas pessoas dizem, né? Mas doutor, eu não tomo água, mas eu tomo chimarrão, eu tomo chá. E aí tem aquela história. Quando você vai regar as plantas, você rega com água ou você rega com chimarrão, com chá? E quando você vai lavar a calçada, se lava com água ou se lava com qualquer tipo de líquido? Com água, água pura. A água pura
é a nossa natureza do que o organismo mais gosta. A gente pode tomar o que quiser, né? Quando está com amigos ou de vez em quando, que é o alimento prazer, mas o corpo precisa de água pura. Gente, vamos em frente. Agora eu quero falar sobre quando a pessoa pegou Covid, pegou o vírus. Então, assim, os sintomas relacionados ao Covid, gente, o que se sabe hoje? Fevereiro, essa live está sendo apresentada no final de fevereiro, dia 26 de fevereiro de 2021. O que se sabe hoje? Que esse vírus ele pode dar dezenas de sintomas diferentes. Se sabe isso dos outros vírus também, mas eu não estou aqui para ficar dando aula, ser professoral, ser chato. Estou aqui para ser útil e tentar passar uma informação interessante para as pessoas. É isso que eu estou fazendo aqui. É orientação e esclarecimento, não é consulta médica, não é palestra, é orientação e esclarecimento, por favor. Então esse vírus dá dezenas de sintomas. Então pode dar sinais e sintomas na pele, manchas, coceiras, lesões. Pode acometer a língua, a boca, a garganta, o nariz, os olhos, os músculos. Pode dar mal-estar, fraqueza, dor muscular, dor nas costas, dor para respirar. Pode dar diarreia, diminuição do apetite, pode dar vômito, dor de cabeça, pode causar quadros agudos, precipitar casos de labirintite, de enxaqueca, pode dar diminuição ou perda do olfato, diminuição ou perda do paladar, mesmo quem tem nariz grande tipo eu, tá? Mesmo italiano que parece que quebrou o nariz, sempre tem aquele narigão mesmo, essas pessoas podem perder o olfato, tá? E mesmo pessoas que são comilonas podem perder a vontade de comer. Então pode dar falta de ar, tosse, pode dar espirros, pode. Não é comum, mas pode dar rouquidão, pode sim. Pode dar dor no peito, dificuldade para respirar, palpitações, febre baixa. E pode não dar todas essas coisas que eu falei. E pode dar uma contaminação, uma combinação de todos esses sintomas. Então vocês veem que coisa louca, né? E também na evolução do Covid, depois ele pode deixar alguns sintomas que podem durar 3 meses a 6 meses. Por exemplo, formigamentos, fadiga, dor de cabeça, estranhamento. Outros sintomas que ele pode dar, muito curiosos, assim, estranhamento, sensação de cabeça vazia, tontura e outras coisas. Quadros parecidos com meningite pode dar, com rigidez de pescoço, uma série de questões. Tá, gente? Então, o que é importante saber sobre quando a gente tem um diagnóstico de Covid? Olha, se você está inseguro, está faltando informação, se você quer se sentir mais seguro, é importante que você procure um médico. O médico pode ser clínico, da sua confiança, como a gente já conversou. Algum médico que exerça clínica médica. Todo médico, a princípio, é clínico geral. Pode ser o ginecologista, pode ser o neurologista, o cirurgião. Desde que ele obtenha a sua confiança, esse é o título mais importante que um médico pode ter. É o médico da confiança do seu paciente ou da família do paciente. Esse é mais importante que qualquer certificado, qualquer diploma pendurado na parede. É o médico da sua confiança. Isso é importante. Então, esse nível de confiança, provavelmente você só vai conseguir sendo avaliado por um médico. Essa avaliação médica nem sempre vai envolver exames, gente. Nem sempre vai envolver raio-x. Vai envolver raio-x dos pulmões, nem sempre, exame de sangue, ou até do cotonete. Isso vai depender de quem você é, do teu estado de saúde, há quantos dias você tem sintoma, dos seus sintomas. É isso aí. Então, o que fazer? Então, se você tem insegurança, faz uma avaliação médica. Os exames, graças a Deus a gente evoluiu nos exames, os exames estão disponíveis, tem exames que são particulares, é verdade, que só são custeados de forma particular, mas tem outros que são custeados pelos planos de saúde. Então, também tem exames que tem de farmácia, exames de sangue, de picadinha, exame que resultado rápido, de resultado tardio, exame para ver anticorpos, exame para detectar o próprio DNA do vírus, se o vírus mesmo está ali presente. Bem, é uma discussão ampla e eu recomendo também consultar algum profissional da sua confiança, se você está com suspeita, né? Ou às vezes tem algumas empresas que já consultaram profissionais de confiança e estão recomendando para os funcionários, para o seu corpo funcional. É mais ou menos isso aí. Bem,
Outra coisa que tem que saber quem recebeu o diagnóstico da COVID. O sintoma de gravidade mais importante é falta de ar. É falta de ar. Mas essa falta de ar não é aquela falta de ar que você sente quando sobe escadas. É normal sentir falta de ar. Para as pessoas normais é normal. Subir lomba, né? Subir uma ribanceira, não é essa falta de ar. Quando você faz uma academia intensa, um esporte, é uma falta de ar que você sente mesmo em pequenos esforços. E em esforços que antes você não sentia. Tomar banho, arrumar a casa, caminhar no plano. Aí, essa é uma falta de ar que preocupa. E aí merece mais ainda uma avaliação médica, seja no pronto-socorro, aí sim, ou no seu médico de confiança ou no pronto-socorro, ok? Porque isso pode significar que já está havendo um acometimento do pulmão, cujo tratamento vai envolver, às vezes, corticoides, vai envolver oxigênio, monitorização mais próxima, ok? E a outra informação importante para quem já está com vírus ou com suspeita é saber se você pertence ou não ao grupo de risco. E quando a gente fala grupo de risco, é o grupo de ficar bem doente. É o grupo com risco de ficar bem doente, é o grupo com risco de ficar na UTI, de precisar de oxigênio, de ir mal. É esse grupo. Que doenças pertencem a esse grupo? Vamos lá. Isso é importante a gente falar, porque tem muita informação errada ainda sendo disseminada. E vocês façam suas perguntas, por favor. Deixa eu ver aqui como é que tá as perguntas. Deixa eu ir para o Face aqui, antes de falar dos grupos de risco. A Rosane aqui está agradecendo. Imagina, Rosane, eu que sou grato e me sinto grato por poder compartilhar conhecimento que é da minha profissão. Né? As profissões existem para isso. Para mim, profissão da saúde é para ser compartilhado em nível de conhecimento, né? Com as pessoas. Né? O seu conhecimento deve ser compartilhado. Eu posso escolher viver trancado como um profissional dentro de uma sala, ou eu posso não, eu posso conseguir ou buscar lutar contra as minhas dificuldades. Eu tenho, por exemplo, de timidez, de comunicação, para levar conhecimento que é importante para as pessoas. A Cirlei aqui está comentando, precisamos acreditar na ciência. Eu acho que ciência, Cirlei, não é uma questão de acreditar ou não. É uma questão de entender ou não. Sabe? Se você entende ciência, não existe acreditar ou não. Você entende a ciência, é ciência. Esse nível que as pessoas falam de ciência de acreditar ou não, geralmente é um nível em que a ciência não tem clareza ainda. Então aí fica muita especulação. O Marcelo aqui, Marcelo, meu amigão desde sempre, né? Poxa, Marcelo, um abraço digital para ti, Marcelo Aviloff. Na época lá de Xanxerê, da infância, adolescência. Deixa eu ver se eu encontro alguma pergunta no Facebook aqui. Não, não encontrei nenhuma. E aqui no Insta tem pergunta sim. Vamos lá. Estão perguntando aqui, afinal, qual a melhor medicação? Eu vou chegar lá. E tem uma pergunta aqui, deixa eu achar ela. Taranana. Covid. Sobre vitaminas. Aqui. Sobre as vitaminas para combater o Covid. Então, assim, gente, depende do que você está falando. Se você está falando de prevenção primária, o que é prevenção primária? É não pegar o vírus, não pegar a doença. É não se contaminar com o vírus. Gente, não tem vitamina, não tem remédio que funcione para não deixar o vírus chegar no seu corpo. O que tem são vitaminas e talvez remédios que combatem mais facilmente, te ajudam a combater mais facilmente depois que você está com o vírus no corpo. Mas evitar que você pegue a doença, esqueçam disso. Isso são 4 medidas. Vamos lá. Álcool gel bem passado, máscara bem usada, distanciamento e não colocar a mão no olho, no nariz e na boca, a não ser que ela esteja adequadamente higienizada, ok? Agora, se a pergunta é, André, vitaminas que ajudam a combater o vírus depois que eu me contaminei com o vírus. Opa! Aí é outra situação, vocês entenderam? Então, se a pergunta é, André, e aí eu já vou entrar no assunto que eu queria falar
na continuação desse bate-papo. Depois que eu me contaminei com o vírus, o que eu posso fazer? Que medidas eu posso tomar para impedir ou para diminuir a chance que eu vá evoluir mal, que eu vá precisar ir para pronto-socorro, que eu vá precisar de oxigênio, ou talvez até precisar ir para UTI e coisas piores assim. Certo? Então vamos conversar a respeito disso. São 3 pontos. Estilo de vida, são vitaminas, sais minerais, boosters, né, reforçadores da imunidade, né, são essas vitaminas e sais minerais, e medicações. São esses 3 grupos. Então vamos falar. Inicialmente, eu vou falar da pior das 3, tá? Que funciona menos. Então lembre dos 3 grupos, ó. Estilo de vida, vitaminas e medicamentos. Eu vou falar desses 3. Vou começar falando do que funciona menos, que é mais perda de tempo e que tem menos evidência científica possível. Dos 3, tá? Não que não funcione, mas pode funcionar para algumas pessoas sim. Mas entre os 3 é que a gente deveria se dedicar menos. É medicação. Poxa, mas medicação, André? Você está falando hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, prednisona, oseltamivir, remdesivir, né, o corticoide, a heparina. Com certeza, para alguns casos funcionam. Não tenho dúvida que funcionam para alguns casos, para algumas pessoas, usada na dose adequada, no momento adequado, vão funcionar, vão ajudar. Para algumas pessoas. E por quê não funcionam para todo mundo? Gente, vou contar um segredo para vocês. Não existe um tratamento médico que funcione para todo mundo, de saúde. Nem Tilenol funciona para todo mundo, para toda dor, para toda febre, nem dipirona. Falem aí, nem o omeprazol funciona para todo estômago. Nem as vacinas tem 100% de eficácia. Não tem. Nem cirurgia de vesícula funciona sempre. Não existe uma intervenção médica na história médica, e eu desafio vocês, qualquer pessoa aí, que funcione 100% das vezes. Aqui estão citando também, agora eu vou entrar no segundo grupo. Então, o primeiro grupo tem as medicações. E aí, doutor, vamos tomar medicação? Então, hoje eu atendi aproximadamente 8 pessoas só com suspeita ou diagnóstico de Covid. Eu posso dizer para vocês que para cada uma dessas 8 pessoas eu tive uma conduta diferente. Para a maioria foi só tratamento sintomático. Para algumas eu usei tratamento imunomodulador, né? Isso é empírico, há discussões, mas há N condutas na medicina, eu posso dizer com tranquilidade, que são empíricas ainda e vão continuar sendo, e a gente pratica para várias coisas. Então, colocando na balança de risco e benefício, para esses pacientes que confiaram em mim, em alguns casos eu decidi sim usar ou não uma ou outra medicação. Então, cada caso é um caso. Não tem receita de bolo. Olha, se vocês conhecerem alguma receita de bolo, a gente vai ter gurus. A gente tem gurus. Tá? Tem pessoal, aí tem médicos gurus, tem terapeutas holísticos, conselheiros espirituais gurus. Toma isso que funciona. Não toma isso que não funciona. Toma magnésio, que é bom para pressão. Toma cogumelo do sol, que é bom para cartilagem. Toma cartilagem de tubarão, que é bom para cartilagem. Vai nesse médico que ele é bom. Faz essa cirurgia que ela funciona. Gente, desculpa, tá? Não quero desiludir ninguém. Saiam da live pessoas que têm coração fraco e são altamente sugestionáveis. Gente, não existe uma coisa que funciona para todo mundo sempre, mesmo que seja a mesma doença, a pessoa tenha a mesma idade, mora na mesma cidade, seja da mesma família. Não tem como. Nem em gêmeos você pode garantir que a mesma conduta vai funcionar para uma ou outra. Então, filtro, coloquem filtro nas informações. Bem, o outro grupo, então a gente está falando dos 3 grupos de tratamentos para as pessoas que já se contaminaram com o vírus. Os grupos são estilo de vida, vitaminas
e sais minerais e substâncias naturais e medicações. Então eu já falei do primeiro, que são medicações. Segundo, vitaminas, sais minerais. Então a gente tem vitamina D, vitamina C, zinco. O que mais, gente? Vocês já ouviram falar? Me contem aí. Chás. Que mais? Que mais? Tem um monte de coisa que pode funcionar. Ômega 3, né? O que estão vendendo mais para isso? Florais. Hoje eu atendi uma paciente que se benzeu diante de uma doença. Oração, um espírito otimista. Massagem, relaxar, meditação, acupuntura, quiropraxia, aquelas sementes, né? Que é estímulo auricular, massagem no couro cabeludo, tomar o chazinho da avó e da mãe, vitamina B12, que mais? Ácido fólico. Vamos ver se vocês acrescentam mais. Vamos, gente. Mais vitaminas, própolis. Aqui a Cilei está falando própolis. Mel. Que mais? Antioxidantes em geral. Não tem pesquisas mostrando que vinho, bebidas alcoólicas, o resveratrol, que é aquele antioxidante encontrado no vinho, ou até o próprio álcool poderia ajudar. Homeopatia, a Angela está falando, bem lembrado. Homeopatia, medicina integrativa, medicina mente-corpo. Que mais, pessoal? Mindfulness. Não, Juliano. Sono é estilo de vida, tá? Sono faz parte do outro grupo. O que eu estou dizendo agora são medidas que são vitaminas, sais minerais, da natureza, mais naturais, né? Que tem um lado, às vezes, um pouco espiritual, um pouco emocional. Limão, alho, berinjela, certo? Gente, eu tenho até livro sobre isso, de medicamentos naturais. Então, assim, o que se sabe? Corpo humano é a coisa mais complexa que existe. Reiki, o corpo humano, a gente pode dividir ele em quê, né? Espírito, mente, emoções e corpo físico. É de uma complexidade absurda. O número de moléculas, de interações que estão acontecendo agora em mim e em vocês é incontável, gente. Nos órgãos, nos músculos, envolvendo as emoções. Prata colidal, o Juliano está falando aqui. E aí vai, o açafrão, falaram aqui no Facebook. Então, vamos lá, o que se sabe? Nós somos verdadeiros milagres da natureza. A nossa complexidade é absurda, o código genético, as moléculas, o sistema, para quem está aí da área técnica, o sistema NF-kappa-beta, só o fígado tem mais de 500 funções, a ciência nem conhece direito o universo, quanto mais o corpo humano, não conhece direito ainda, nem o planeta Terra. Então, assim, é de uma complexidade absurda, e eu sou testemunha disso, eu estudo isso. Eu estudo de forma séria, nos livros de capa dura, nos cursos dados pelas pessoas mais qualificadas, nos artigos dados. Gente, é absurdamente complexo. E aí, vamos falar de vitamina D. Aquela vitamina D que o André engoliu hoje, vou falar de mim. Eu engoli uma vitamina D, estou fazendo uma simulação, tá? Eu gosto de falar assim, simulando, para chamar a atenção. De repente eu engoli uma substância, essa substância passou pela minha boca, passou pelo meu esôfago, passou pelo meu estômago, se relacionou ali com algo que eu comi hoje ou tomei, foi para o meu intestino, começou a ser absorvida, então passou pelo duodeno, passou pelo intestino delgado, começou a ser absorvida, passou pelas células do intestino, passou pela circulação do intestino, saiu da circulação do intestino, passou pelo fígado. Ali houve uma interação com nutrientes, com colesterol, com glicose, com hormônios, com oxigênio, com o próprio sangue, com as proteínas, com anticorpos, com antígenos. Aí passou no meu fígado foi metabolizado, foi para lá, foi para cá. Aí saiu do meu fígado, passou pelo meu coração e o meu coração bombeou esse sangue ou para os meus pulmões, mas principalmente, primeiramente, para o meu organismo todo. E aí ele foi. Esse sangue se distribuiu pelo meu corpo. Gente, aquela vitamina D que eu tomei aqui, ó, já passou num monte de coisa, já está assim,
para lá e para cá, passou e foi para o meu sangue. Quando ela entrou no meu sangue, ela tem que nutrir trilhões de células. Esse sangue vai atender trilhões de células. Mais de 250 músculos, dezenas de órgãos, tecidos, pelos, unhas, e aí vai, tá? Então, essa vitamina que eu tomei, ou esse zinco, ou essa prata, o gengibre, até que ponto que ela vai combater aquele vírus que está se desenvolvendo aqui na minha garganta? Essa vitamina não sabe que tem que vir aqui na minha garganta. Ninguém falou para ela que eu paguei 50 pila, 100 pila, para que ela vá aqui na minha garganta combater aquele vírus. Não tem como, gente. Agora, ela pode ajudar? Pode, de várias maneiras. Tudo isso que vocês falaram, a gente fez aqui um apanhado de vitaminas, sais minerais, né? E medidas que trabalham de forma indireta, o reiki, como eu falei, a meditação, a acupuntura, a auriculoterapia, a medicina tradicional também pode ajudar de várias formas, né? Uma postura positiva, uma postura de mais paz. Essas questões com certeza ajudam, ajudam sim. O que não ajuda nesse momento é insegurança, é medo, é estar desnutrido, é estar sem elementos essenciais, é pegar pouco sol. Isso certamente não ajuda. Então, vamos para o terceiro grupo de coisas, né? A gente falou de pegar pouco sol. O terceiro grupo de coisas para quem já pegou o vírus. Então, a gente falou ali medicação, vitaminas, e agora vamos falar para finalizar, tá, gente? Para finalizar, porque eu tenho um compromisso em instantes. É estilo de vida. Então vocês vão falar, poxa, mas o André está falando de novo de estilo de vida. Eu não aguento mais. Mas eu vou tentar falar umas informações diferentes, porque todo mundo está ouvindo sobre estilo de vida, certo? A gente sabe que pode dividir o estilo de vida em 6 partes. Vamos fazer um checklist. Faz aí na tua vida. E vai fazendo um xizinho. Então vamos fazer uns quadradinhos. E vamos fazer agora um auto-check-up. Eu quero que vocês façam um auto-check-up, tá? Ó, vamos lá. Alimentação. E eu quero ensinar hoje ou repassar alguma coisa mais criativa sobre cada pilar, tá? Eu vou tentar, vamos lá. Sair do básico. Alimentação, atividade física, sono, estresse, relacionamentos e toxicologia. Em toxicologia vai entrar álcool. Álcool não é alimento. O álcool que a gente ingere, ele é uma criação humana, ele pode ser considerado um produto alimentar, que não é essencial para a vida e que ele é carregado normalmente em substâncias que têm um poder alimentar. Por exemplo, o vinho não é só álcool. O vinho, por exemplo, tem o resveratrol, tem água, tem calorias, certo? Então tem outros nutrientes, assim como outras bebidas. Mas o álcool por si, ele é um tóxico. O cigarro entra na toxicologia, poluição ambiental e tóxicos de uso na agricultura, na criação de animais. Então a gente coloca assim tóxicos alimentares usados na alimentação para criação de bois, de frango, para o cultivo de tomate e outras coisas. Então, ó, aqui, ó, checklist, certo? 6 pontos. Vamos lá, estilo de vida. Isso aqui mata a pau no combate das doenças. E na prevenção também, mas na prevenção, porque normalmente as pessoas que cuidam da saúde têm uma postura, normalmente, uma postura um pouco mais cuidadosa. Mas principalmente, se eu peguei o vírus, esse checklist de 6 pontos mata a pau, gente, tá? Isso é poderoso para combater a infecção. Olha, eu desafio vocês a me mostrarem um caso de pessoas que tinham esses 6 pontos ótimos e que morreram por Covid. Aí assim,
O que a gente tem, isso é verdade, pessoas que têm algum problema nessas áreas de fundo genético. Isso sim, isso pode ter. Ou também doenças genéticas, de origem genética, que impõem uma diminuição da imunidade super importante. Aí sim, pode acontecer, certo? Mas vamos lá. Alimentação. O que eu posso dar uma dica diferente para vocês? Nas outras lives, deixa eu tomar minha água para finalizar o assunto. Desculpem aqui, tá? Deixa eu mandar uma mensagem aqui para a pessoa que eu tenho compromisso agora. Esperando. Beleza, vamos lá. Sobre estilo de vida. Bem, sobre atividade física eu quero falar primeiro. Gente, não tá muito legal a gente fazer atividade física em público. Na praça, na academia, no clube de dança, sei lá onde, no treino de pilates, não tá muito legal. Tem que ter muito, extremo cuidado sobre isso. Você quer um exercício físico simples de fazer? Para quem mora em prédio, é subir escadaria. Ah, André, mas eu moro no segundo andar. Tá. Então vamos subir a escadaria um número de vezes que complete aproximadamente 15 minutos, que você não desmaie, que você não coloque o coração pela boca, que você não tenha dor no peito, não tenha palpitações e coisas assim, não tenha uma dor que está te impedindo, mas 15 minutos do ato de subir escadas. Para quem tem dois andares, esses 2 andares. Para quem tem 10 andares, 10 andares, 15 minutos sem se matar, se precisar parar, para, mas some 15 minutos. Por que 15 minutos? A gente tem pesquisas científicas muito legais mostrando que 15 minutos de exercício intenso, e subir escadaria é um negócio intenso, que dá aquela falta de ar boa, dá aquele cansaço bom do exercício, aquele suor, tem o mesmo efeito de 60 minutos de um exercício leve, ou de 30 a 45 minutos de um exercício moderado. 15 minutinhos, beleza? 15 minutos. Exercício físico, subir escada. Bah, mas eu não moro em prédio. E agora? Aí você vai fazer o seguinte, você vai procurar vídeos no YouTube, você vai procurar páginas no Facebook, páginas no Instagram, você vai procurar aplicativos de orientação de exercícios para fazer em casa. Gente, tem pérolas na internet. Ah, André, mas eu não me dou bem com a internet. Ok, então você vai dançar. Já ouviu falar de dançar? Eu tô brincando, né? Tô sendo irônico para brincar um pouco. Você vai colocar música, você vai dançar. Bah, André, mas eu não gosto de dançar, não é comigo. Tá, então você vai comprar uma esteira ou um elíptico, que é aquele simulador de caminhada com os braços, que meu pai faz, eu sou fã. Pai, se você está vendo, um beijo. Ou você vai comprar uma bicicleta ergométrica e vai fazer teu exercíciozinho todos os dias. Bah, André, mas eu não tenho dinheiro para isso, não tenho condição. Então você vai caminhar dentro de casa. Mas vale a pena, muito a pena. Porque o exercício físico protege mais que qualquer medicação, rejuvenesce. Tá, pessoal? Então vamos lá. Atividade física, check. Segundo, sono. Sono assim, faça um teste. A gente sabe que o sono saudável, para a maioria dos humanos normais, ele tem que ser de 7 a 9 horas de um sono bom, reparador, de respiração tranquila. Faça um teste. Escolha um dia, ir para a cama e não agendar nenhum compromisso pela manhã, não colocar despertador, não se programar mentalmente com horários de manhã, experimente dormir até o momento em que você acorda e, além de acordar, você não consegue mais ficar na cama. Sabe, descansar de uma forma que tem pessoas que faz anos que não conseguem descansar, se sentir 100%, bateria recarregada. Faz esse teste. Esse teste vai revelar algumas verdades. Vai revelar o tempo necessário para você se sentir pleno. Talvez não seja 7 horas, talvez não seja 8 nem 9. Talvez seja 6, talvez seja 10. Eu não sei. Vai revelar se você está com algum problema de saúde, se você não consegue dormir direito, se você não está conseguindo se sentir descansado, tem alguma coisa errada. Ou tua respiração não está boa, ou você está com depressão, ou com ansiedade, ou algum remédio está atrapalhando o teu sono. Certo? Beleza. Sono, check também. Sobre estresse. Se eu posso dar uma dica sobre estresse, pessoal, é o seguinte.
Nós somos adultos, a princípio, porque eu vi agora que o meu filhinho querido, amado, ó, o Fernando mandou uma mensagem no Insta aqui, mas é porque ele tá com o celular da Mari. A Mari é a nossa amiguinha, a nossa babá dos sonhos ali, a nossa amada. Mari, um beijo pra ti. Fer, se você tá vendo, um beijão do pai, tá? Daqui a pouco a gente se vê. Então, a gente que está conversando aqui é adulto. Eu queria falar agora sobre essa questão do estresse. Alguns adultos deixaram de brincar. O que eu quero dizer com brincar? Brincar é qualquer atividade que você faz por fazer para se divertir, que não tem basicamente utilidade nenhuma em termos assim de produzir, de cumprir metas, de ganhar dinheiro, de ensinar, de limpar, de lavar, de consertar. É brincar, é jogar damas, é jogar baralho, é jogar bocha, é jogar imagem-ação, é jogar fricel, é jogar no celular, tá valendo qualquer coisa, computador, palavra cruzada, brincar, tocar instrumento musical, cantar, dançar, como eu falei antes, fazer arte, pintar, desenhar, qualquer coisa, tá? Não deixem de brincar. Eu vou explicar, gente. Ó, a Mari tá falando que o Fernando tá assistindo meme de anime. Legal, Fernando. Depois me mostra os que você encontrar, tá bom? Pessoal, é um crime a gente deixar de brincar. É óbvio que a gente não vai ficar bobão, criancinha, bobona a vida inteira como adulto. Os brinquedos mudam, mas o hábito de brincar não pode morrer. A gente tem que ter esse hábito para rir. Existem funções cerebrais sérias relacionadas ao brinquedo. Eu vou explicar para vocês, a brincar. São excitação, uso do córtex pré-frontal, que é a mesma área que é ativada durante a meditação, por exemplo. Então, existe um efeito de reforço de uma área importante do cérebro. Segunda área importante científica, melhora, estimula a flexibilidade mental. E olha, se tem uma coisa que significa sofrimento, é viver e envelhecer com uma cabeça rígida. Eu sei das coisas, eu sei como fazer, eu não tenho nada que aprender. Gente, então brincar mantenha a cabeça flexível, a gente treina isso. Além do que brincar, relaxa, baixa a pressão arterial, baixa os batimentos cardíacos, melhora a memória. Então, tudo de bom. Eu lembrei agora de montar Lego, de montar quebra-cabeças, que também tem para adultos, certo? Então, sobre estresse, check também. Vamos para a próxima dica. Sobre relacionamentos. Pessoal, sobre relacionamentos, por que relacionamento é um dos pilares do estilo de vida? Porque não adianta tu cuidar do teu exercício físico, te alimentar direito, dormir bem, fazer coisas que você gosta, não fumar, não exagerar, não abusar, mas ser uma pessoa isolada. Ou ser uma pessoa que tem relacionamentos estressantes só. Ou alguns poucos relacionamentos super estressantes. Não adianta, gente. Esses relacionamentos vão corroendo tua qualidade de vida. Vão corroendo teu bem-estar. E o que as pesquisas mostram? A pesquisa mais longa em andamento, lá de Harvard, nos Estados Unidos, ela mostra o quê? Que estar conectado positivamente, seja num grupo social, no Rotary, nas ligas beneficentes, nas associações beneficentes, nos cursos de crochê, na academia, em qualquer tipo de comunidade, na igreja, na família, né? A família primeiro, em primeiro lugar a família. As conexões positivas alimentam, produzem hormônios positivos que alimentam a nossa imunidade. A psicologia positiva, que a Lígia está falando aqui, é um pilar também, né? Os relacionamentos são um pilar também da psicologia positiva. Adoro psicologia positiva, leio. Eu acho que é uma área que a gente tem que conversar cada vez mais. Então, cultivem relacionamentos positivos. E aqueles relacionamentos negativos, tóxicos, só entrem em contato se vocês estiverem muito bem. Quer dizer, se vocês estiverem muito bem, vocês podem tornar esse relacionamento tóxico, tentar torná-lo num relacionamento positivo. Agora, se vocês não estão muito bem, esse relacionamento tóxico, mesmo sem vocês perceberem, pode ser um dia bom, a gente tá, tô animado, você encontra aquela pessoa
e você sai daquele encontro sem perceber, se sentindo mais estressado, ou desanimado, triste. Porque é um relacionamento com uma pessoa que é fofoqueira, ou é crítica, ou é pessimista, ou é chata, ou é mal-humorada. Gente, parece brincadeira, né? Parece mentira, mas isso tem comprovação científica. Isso faz mal também. Então a gente tem que ter cautela no uso dos relacionamentos também, tá? Então eu estou falando só de dicas, não estou esgotando. Quem sou eu para esgotar esse assunto, né? Então dicas, cheque também. Toxicologia, sobre álcool, cigarro, agrotóxicos e tóxicos ambientais, poluição ambiental e essas coisas assim. Pessoal, tem pesquisas mostrando, muito legais, tá? Com as zonas, estudando as zonas mais saudáveis, os povos mais saudáveis do planeta. Ter contato com a natureza, nem que sejam vasos de flores, plantas, dentro de casa, do apartamento. O contato com essas plantas, o contato visual, o contato emocional, porque elas nos despertam emoções. Elas nos trazem referências da infância, de momentos bons, positivos da vida, da prática esportiva, do colégio, da família, movimentos positivos, lembranças positivas. Sejam flores, como é que se fala? Folhagens e outras plantas. Então, mesmo se você mora em apartamento, mesmo num dia de chuva, é importante você ter esse contato próximo do natural. Então, o natural, e aí tem a ver também com conectividade humana, ele nos ajuda mentalmente, nos ajuda espiritualmente também, por que não? E ajuda fisicamente também, certo? E o último ponto, eu vou dar essa dica final, e aí a gente vai finalizando, tá? Um beijão para vocês, no fim de semana. Semana que vem a gente vai conversar de novo, tá? Eu tô agora com essa vibe de ficar fazendo lives, bater papo com vocês, eu tô adorando, a repercussão tá legal. Olha aqui, eu tô entrando em contato com pessoas que eu adoro, já conhecidas, e novos amigos também. Olha, é uma satisfação enorme. E eu pretendo também abordar outros assuntos, os mais variados, sobre saúde humana, né, que é a minha área, bem-estar e saúde, bem-estar subjetivo, que é o termo técnico para felicidade, e saúde humana. E também convidar profissionais, especialistas. Eu estou agendando lives para falar com pessoas, né? Então, a última dica que eu queria falar sobre alimentação, peguem papel e caneta, para quem não conhece, e anotem aí. Olha só, gente. Antes de dar essa dica, que é uma pequena receita, tá? Quando a gente ouve falar de alimentação, quando você vai estudar alimentação, seja como leigo numa reportagem, num livro, numa reportagem de TV ou escrita, e a gente como profissional, quando vai ler, a gente sabe que tem alguns nutrientes que são super legais, importantes para o corpo, para a saúde, para prevenir cânceres e doenças, né? Então a gente vai assim, o próprio ômega 3, o cálcio, as fibras naturais, as proteínas, são importantes, os antioxidantes. E aí, quando você vai ler onde encontrar esses alimentos, olha, gente, não é muito fácil, até a gente desanima um pouco, porque às vezes você lê que tem onde? Ah, você tem que comer chia, porque a chia é rica em ômega 3 e tem fibras e antioxidante. Ou você tem que comer semente de girassol, porque semente de girassol é rica. Ou você tem que comer todos os dias um pouquinho de nuts, de castanha, oleaginosas, né? De castanha do Pará, castanha de caju, nozes. Gente, eu não sei vocês, para vocês, mas para mim isso é impossível. No meu cotidiano, era impossível. Aí eu vou dar a dica para vocês para finalizar a live de hoje. Isso melhora a imunidade também, com certeza combate o Covid. Né? A gente está falando de estilo de vida. Esses 6 pontos que eu estou falando para vocês, os 6 combatem o Covid. O nosso checklist. Né? Eu achava que era impossível, muito difícil, por mais que eu me esforçasse para ir lá e comprar o grão de bico, a chia, a aveia, a noz, e inserisse no meu dia a dia. Ou se eu comprasse pães que possuíssem isso, com o tempo eu começava a cansar, ou por falta de organização eu tinha esquecido de comprar uma outra coisa e ficava uns dias sem, né?
Então eu quero passar para vocês uma dica que é uma solução para isso. Vamos lá. Vamos chamar isso de granola super saudável. Na verdade é uma granola, é um mix de sementes, é um mix super saudável. Ela é salgada, dá para fazer sem sal, tá? Com um pouquinho de sal, mas ela se aplica a alimentos salgados. Pode ser comida pura também. Então, sabe essas lojas, e hoje tem nos mercados também, de produtos naturais. Então essas lojas, você vai lá, né, e você tem à sua disposição uma enormidade de produtos, né, a granel, e às vezes você nem sabe o que comprar. Então, eu tenho essa receita e eu vou publicar ela no Face e no Insta, tá? E uma hora dessa eu quero fazer um vídeo, uma live, quero fazer ao vivo para mostrar para vocês, mas é assim, ó, a coisa mais fácil do mundo. Então a gente vai pegar, eu vou falar para vocês aqui, tá? A gente vai servir com semente de gergelim, semente de girassol, farinha de linhaça dourada, semente de abóbora, amêndoas, castanhas de caju, castanhas do Pará, quinoa, e aí pode ser quinoa branca, quinoa preta, quinoa vermelha, o que tu tiver aí na tua frente. Grão de bico torrado, nozes e chia. Uau! Aí a gente tem um pool de antioxidante que você pode falar que combate o mau envelhecimento. Você tem um pool de fibras maravilhosas que ajudam a prevenir o câncer do intestino, limpar as toxinas, qualquer toxina que tenha no trato digestivo. Você tem ali ômega 3, que ajuda a combater o colesterol ruim, ajuda na prevenção do diabetes, talvez ajude em outras questões também. Você tem ali proteínas de origem vegetal, que ajuda a manter a musculatura. Você tem ali cálcio, que ajuda a reforçar os ossos. E aí você vai misturar, e quando eu falo semente de abóbora, essas coisas, calma aí, tá? Quando a gente compra nessas lojas, elas já são torradas. Assim o grão de bico também, então tem que ser torradas. Você já encontra isso torrado, tá? Então quando eu falo, estou falando aqui principalmente de semente de girassol, de abóbora, elas têm que ser torradas, né? A castanha de caju também é levemente torrada, né? E aí o que eu vou fazer com a castanha do Pará também levemente torrada? Bem, enfim, já é num estado possível de comer. Eu vou misturar tudo isso aí, vou fazer um carnaval, vou misturar, vou colocar numa bacia, depende de quanto eu comprei. André, quanto de cada? Então eu tenho a minha forma de fazer, não vou ficar cansando vocês aqui, mas vocês descubram, componham isso de uma forma bem colorida, tem que ter um pouco de cada disso, tem que ficar bem assim rico, tá? De nutrientes, de elementos ali, de cores. Misturem isso, guardem num pote fechado e sempre guardem na geladeira. Porque essas gorduras que estão nesses alimentos, quando expostos à luz ambiente e à temperatura, elas têm uma tendência a rancificar. Então elas duram pouco tempo, elas ficam até com um cheiro ruim, elas vão perdendo a qualidade, a crocância também. E guardado na geladeira e fechadinho, tá? Dura horrores, tá? Fechadinho na geladeira. E aí, quando vocês forem comer salada, vocês querem colocar em legumes, ou até um estrogonofe, um feijão, numa lentilha, ou até comer puro, vocês vão lá, vocês vão pegar uma colher de sopa e vão colocar no prato, ou vão comer essa colher 1, 2 vezes por dia, e vão mastigar aquilo, e vão ter uma experiência sensorial muito mais interessante. E depois, quando vocês forem evacuar, vocês forem fazer seus exames, no dia a dia vocês vão se sentir melhores, porque isso, se não estão ingerindo, claro, esses nutrientes em quantidade adequada, se estão ingerindo, não vai fazer diferença. Mas a ideia aqui é dar dicas para facilitar a vida de cada um de nós, certo? A Rosângela está falando aqui que já está fazendo essa granola, graças à receita que foi dada. Legal, Rosângela, fico feliz. E você gostou, Rosângela? O que você achou? Conta alguma coisa da tua experiência para nós aí. Escreve aí se você gostou ou não. Enfim, se você não gostou ou gostou, me conta depois. Só um detalhe, né?
as amêndoas, as castanhas, a castanha do Pará, a castanha do caju, elas têm que ser quebradas, tá? A grão de bico tem que ser torrado. Você pode colocar um pouquinho de sal, não tem problema, não vai levantar a pressão, esqueçam isso, tá? Coloquem um pouquinho de sal, não tem problema, quebrem, misturem e comam, depois me contem, tá? Um beijão no coração, ótimo fim de semana a vocês, foi um grande prazer, gente, tá bom? Tchau!